Meu Deus, eu Não sei como vai ser. Não sei como é que isto só Deus sabe. O que será? O que será que será? Hoje é que vamos falar, hoje é que será? Posso, Será menino? interessante, certeza que não é. Vamos lá. Takes the morning train. A minha voz. Esta música dispõe-me logo, É vem awesome. logo. É mesmo incrível. Neste dia estávamos em 1904 e morria em Saratoga. Já tiveste esse? É Califórnia? Não, é Nova Iorque. Estava Nova em Iorque, Saratoga. Não me diz nada. Sarah Matos também. Sim. É lá ao lado. É o Saramago também lá. Saramago. É verdade, Sarah Norte. Muito giro. Isto fica no estado de Nova Iorque, é verdade. E ele tinha 79 anos. Que pena. Que pena. Olha, de facto. Novo. Não somos nada. Falo do professor americano Charles Dode. Dude? Ei, dude. Saratoga. Era dude primeiro, Era depois foi Dode. Dode. Era Hey, Dude. Saratoga, era Dude. Era Saratoga, já disse. Vamos lá saber quem foi este boneco. Boneco. Isto é um boneco! Isto é um boneco! É a melhor de Isto é um sempre. boneco. Desculpa, isto é a melhor de sempre. Resulta sempre. O nosso Charlito, o nosso Charles. Isto é assim que se lê, não é? Charles. É como a sapataria Sapataria Charles. Olha. Clássico. Agora é um Burger King na rua. Pá, pouca vergonha. Já tentei lá enfiar um pé no hambúrguer. Gravíssimo. Ele nasceu em 1825 em Madison, no Connecticut. Olha, melhorou. Melhorou? Já fui Melhorou. ver também. Quer dizer, melhorou. Quer dizer, Onde pelo morreu não é amor de grande Deus. coisa. Aquilo lá, disse que é estado de Nova Iorque, mas aquilo é muito muito fora. Está lá para cima. Sim. Mas Saratoga deve Springs. Deve ser bonitinho. É. Foste ver logo? Sim, claro. É lixo. Ela muito bem lá para cima. Já está. É lixo. Já é quase Canadá aqui. É, sim, claro, fica Sim. muito perto disso. Claro, pronto. Ninguém tem culpa do sítio onde nasceu e muito Claro. menos do sítio onde morreu. Verdade, Por acaso, teve menino. um bocadinho, já vamos ver como. Coitadinho, teve. No início da sua juventude, ele trabalhou com o pai como sapateiro, mas depois acabou por estudar para Yale. Bem, bom. Bom. Olha, grande avanço. Muito bem, é verdade, foi fixe. Ele depois mudou-se para Saratoga, casou e abriu com a mulher uma escola interna. Portanto, era uma escola interna. Era. Eles nunca chegaram mesmo a abrir. Era uma escola Não, para era- raparigas, ele tinha mas era essa interna. vontade. Sim. Era muito lá dentro. Colégio Não é? interno. Tenho que escrever isso. Num colégio interno. Ou seja, vamos sim. abrir um colégio, mas interno. Ou seja, não precisamos de despesas com professores, com instalações. É um colégio Eu estou interno. lembrando de uma piada para desenhares. Que era uma pessoa a dizer: não me vou alongar. Mas eu já fiz Já com fizeste? yoga. Ah, caraças. Fiz uma professora de yoga que diz, na primeira aula não me queria alongar muito. Pior epá, que não discos já são pedidos. muitos. Pior Já que são fazer muitas. discos pedidos contigo é pedir a canção que acabou de tocar. Eu pensava, tipo, tenho que dizer ao Hugo, tenho que dizer ao Hugo. Já fiz. É muita Vou coisa. alongar muito, é verdade. Mas agora ficámos com esta colégio interno. Ficámos, colégio interno. Sim. Não sabe esquecer, já me esqueci. Bom, e então, claro, era o que eles vão fazer para o resto da vida, é gerir esta escola para raparigas. E estas raparigas vinham de muitos lados do estado, do sítio, se calhar até do país, para estudar naquela escola, e vinham todas de um meio de transporte, novíssimo meio de transporte, o comboio. Era mais ou menos uma novidade. E vai ser assim que o nosso Charles se vai aperceber de um grande chavascal que andava a acontecer por os comboios. É que uma pessoa a viajar sozinha, a coisa nem se reparava muito. Só quando estás à espera de pessoas que vêm de muitos sítios diferentes, deu para ver a confusão que aquilo era. Isto por cada cidade. E eles vinham dizer, estou aí às 3. Cada cidade tinha a sua hora diferente. Claro. não é? O que é uma grande confusão, parecendo que não. É porquê? Porque o ponto de referência para cada lugar, desde o início da história, em boa verdade, é a altura, o ponto de referência é a altura em que o Sol está no seu ponto máximo. Aquilo que nós chamamos o meio-dia, que não podia não ser necessariamente no relógio, quando não se existia relógios, e que em inglês se chama high noon. Tudo bem? Ai, Nuno, tudo? Está tudo? Está tudo? Noon. High noon. Nuno? Está tudo? Não. Claro, as sociedades agrárias, quando nós vivíamos, vocês viviam da agricultura, Cá estamos. ao longo de toda a história da humanidade, a precisão do tempo era completamente indiferente. O Sol ditava
a hora, não, quer dizer, não é preciso. É o minutos momento, que são. sei lá. Nem era bem a hora, era a altura, A altura do dia. do dia. E algum Está na ritual altura do- associado a isso? Olha, bora comer, Bora bora apanhar, rezar, bora bora não sei apanhar quê. no lombo, bora qualquer coisa, não é? Vira-te, Sim, sim. não sei o quê. Exatamente, tal e qual. Oh. Era assim. E assim seguimos milhares e milhares e milhares de anos. Mesmo depois da industrialização e nas cidades, quando passou a ser. Inventaram-se os relógios mecânicos e o tempo passou a ser contado com essa ideia das horas e dos minutos, e isso passou a ter alguma importância. Claro, era uma coisa que importava naquele lugar. Claro. Não interessa-me saber que horas são aqui, ou marcámos às 23, quer dizer, é indiferente. O que é que interessa saber a que horas é que são em Paris se eu estou em Roma? Pergunto. Tiago, responde-me agora. Só para dar aquele ar de internacional. Que hora é que tens no telemóvel? É isso. Tenho as horas daqui Tal e de qual. Amsterdão. Tal e qual. Agora, porque até mesmo a velocidade a que as pessoas se conseguiam deslocar não chegava para ser um problema. Tu, bem, este Paris, davas a pé ou de burro, não é? Ou de cavalo, o que é que interessa lá? Chegavas lá, vias as horas. É verdade. Só que começaram a aparecer outras tecnologias que lixaram este esquema. Primeiro, os telégrafos, com as transações bancárias. Como é que tu dizes, como é que tu marcas a hora de um telégrafo, não é? Quando estás a mandá-lo para outra cidade. E, sobretudo, os comboios, esta revolução em que, muito mais rapidamente do que sempre, tu passas de um sítio Claro. para Entre estados. para outro, entre estados, entre cidades, entre tudo. Sim, sim. Claro, não é uma questão que já tinha aparecido antes, claro, por causa da navegação, ou seja, a navegação já tinha percebido que isso era um problema. E é assim que nasce em Inglaterra o Real Observatório de Inglaterra, Hein? ainda nos finais do século XVII, portanto era uma coisa já bem antiga, nos arredores de Londres, num lugar chamado Greenwich. Já agora fica essa informação que em inglês estes W's não se lêem. Greenwich. Que ainda hoje é o ponto de referência para o mundo inteiro. É a primeira tentativa de arranjar um tempo que fosse padrão. Só que servia apenas para o mar. Cada cidade continuava com as suas horas diferentes. Agora, já percebemos que vai ser um problema no caso dos horários dos comboios, e vai ser precisamente pelo horário dos comboios que a coisa vai pegar. Em 1840, as companhias ferroviárias estabelecem um tempo uniforme, com cronómetros, entre si, alinhadas com Greenwich, que se chama assim a hora ferroviária. Isto vai se espalhar depois pelas cidades. Havia a hora certa, que passava a ser transmitida por telégrafo, que depois se chamava isto hora local. Estão-me a seguir? Por exemplo, só que isto pouco tinha a ver com a vida das pessoas, era para os comboios especificamente. Em Londres, algumas cidades inglesas, não só Londres, os relógios públicos tinham 2 ponteiros, um para a hora local e outro para a tal hora Certo. que, entretanto, se chamava Greenwich Mean Time, tempo médio de Greenwich, GMT, que é o tempo, por coincidência geográfica, é o que nós usamos em Portugal, pois é, que adotou a hora legal em 1912. Ficam também com esta informação. Só que percebeu-se que não podia haver uma hora igual para todos os lugares, não é? Só dentro de Inglaterra, por exemplo, quando é meio-dia solar, portanto, quando o sol está no pico em Bristol, já passaram 10 minutos do meio-dia solar, por exemplo, em Londres. E vocês perguntam, realmente porquê? Realmente porquê? Eu explico, Tana. Porque a Terra, ao contrário do que tu andas a veicular nas redes sociais, não é plana, é redonda. Pronto. E tem uma curvatura. Acabou-se o sonho. Pronto. Estão a perceber a curvatura. Pronto. Lá tem a ver com isso. E Sério, quanto que mais desilusão. mesmo. Quanto mais nos afastamos de Greenwich, maior vai sendo essa diferença. Com os telégrafos pelo mundo inteiro, essas diferenças tornaram-se absurdas à medida que se vai espalhando o telégrafo aí pelo mundo inteiro. E surgiu então a ideia de acumular essas diferenças todas em minutos, em incrementos maiores de horas, e criámos aquilo a que se chama um fuso horário. O primeiro lugar do mundo a adotar um fuso horário foi a Nova Zelândia, que era uma colónia britânica, que provavelmente tem experiência, não é? Precisa-se correr mal também, o que é que vai acontecer? Quem é que se vai queixar? Nós nem percebemos uma palavra do que eles estão a dizer. Isto era baseado na longitude em relação a Greenwich. Ou seja, 11 horas e 30 minutos de diferença. Estão a perceber? Estava lá no caso da Nova Zelândia. A divisão do mundo em fusos só aparece em 1858, da cabeça de um cientista italiano que dividiu o mundo em 24 fusos. Tal como temos agora, claro. Cada fuso tem 15 graus. 15 graus. 15 vezes 24, Ana, são 360 graus, que é a bola
que é a Terra, que é uma bola. Mais uma vez. Mas eu não digo que não seja uma bola, Confere. só que é chatada. Por acaso é nos polos. Nos pois. Oi. Agora, Está limada. Já girou muito aquilo. Uma sardinha no Algarve. Agora Agora, limado. exatamente. Este sistema ainda não servia a todos os países por causa da sua extensão. Há países enormes, não é? Pois. Não podia ser a mesma hora, por exemplo, em Nova Iorque e em São Francisco. Como é que era o problema, Seria. então? É verdade. E foi isso que percebeu o nosso Charles, que os próprios países tinham que criar fusos horários dentro de si, ainda que tivessem que alargar os 15 graus para criar zonas de tempo, fusos horários dentro dos seus próprios países. Ele fez as suas contas, criou que ainda são as time zones que existem na América hoje. Ele disse uma para o Pacífico, outra, aquelas que existem. E foi bater às portas das companhias de comboios que estavam muito pulverizadas na altura, porque cada linha era gerida, havia mais de 500 companhias. Foi um na grande América. negócio, um bom Foi, claro, foi. mercado privado. E mesmo eu acho que elas só são públicas mesmo na Europa bastante mais tardiamente. Pois. Só que cada linha era ocupada por era uma empresa que geria, portanto tinhas 500, ias lá bater à porta. Doutor Eles não Carvalho, quiseram doutor saber- Simões. Simões. Simões também. Eles não lhe prestaram muita atenção no início, é verdade que não, mas lá acabaram por perceber que aquilo era a melhor altura e assim, graças ao nosso morto, os fusos horários passaram a ser verdadeiramente úteis com as criações das zonas dentro dos países. A Rússia, por exemplo, tem 11 fusos horários dentro do seu território. Que incrível. Alguns, é incrível mesmo. Alguns são artificiais para evitar que cidades que sejam vizinhas fiquem com horas diferentes. Estica-se um pouco para um lado, um pouco para o outro, para fazer sentido, não é? Claro. Para caber dentro do segmento, não é? Da ideia Segmento, de. sim. Claro. As linhas, se tu olhares o fuso horário, não faz uma linha correta, porque os Sim, países claro. acompanham as fronteiras dos países, ou dos Estados, por Claro. exemplo, no caso da América, tudo da cabeça deste homem que percebeu que tinha que ser feito assim. Há exceções, quase todos os países fazem-no por hora, uma hora de diferença. Mas há exceções, a Austrália e o Irão têm fusos de meia hora e no Nepal há até fusos de 15 minutos dentro de si, para acompanhar exatamente o Sol. E até há uns países que têm a mania que são giros. Por exemplo, a China e a Índia, que são países gigantes, têm muito mais que 15 graus do seu território, usam apenas um fuso horário dentro do seu território. Quem viaja na Índia já se deve ter apercebido Pois. disso, pelo menos antes de chegar e começar a fumar aquelas coisas que eles fumam lá na Índia. E depois há países que escolhem pertencer a um fuso horário diferente daquele que a geografia ditaria, por conveniência até com os vizinhos com quem têm relações comerciais, para não ter uma hora de diferença em termos de escritórios, não é? Nós sabemos isso, precisares de ligar para Paris, tens de estar sempre a fazer as contas. Sim. Não são 7 da manhã em Paris, Sim, não é? claro. Ou bolsa, ou estas coisas todas. Claro, a Argentina, por exemplo, escolheu fazer isso, alinhar-se com os seus vizinhos para não ter uma hora a mais, que é mesmo chato, até na bolsa, em tudo Claro. é desagradável, e foi o que fez a nossa querida Espanha, que devia ter a mesma hora que Portugal, mas que escolheu alinhar-se com Paris. Eu fazia exatamente a mesma coisa Com no lugar certeza, não é? da Espanha. Estamos bem com isso. Quanto ao homem que pôs isto tudo a mexer, ele teve um dos finais mais tristemente irónicos dos quase 1000 mortes que nós já aqui trouxemos. É verdade. Vai ficar nos nossos registros. Num dos seus muitos passeios habituais lá por Saratoga, ele dava passeios diários lá para pensar nas coisas na sua cabeça, estava a atravessar precisamente uma linha de comboio e acabou por ficar debaixo. Oh, meu Deus. É verdade. Eu gosto de imaginar que as suas últimas brevíssimas palavras tenham sido: está adiantado. O Charles Dawes morreu Com essa voz. Está adiantado. Faz hoje 119 anos. Bravo!